A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso amado irmão em Cristo, servo do Senhor Jesus, assim como queira me chamar, como irmão ou pastor, da forma que assim achar, assim seja feito a vontade de Deus. Mas desde já, quero agradecer a oportunidade que o Senhor se tem nos concedido. Venho através desse áudio contar uma experiência que eu tive com o Senhor, para que sirva de alerta nesses últimos dias. Estamos passando por momentos difíceis sobre a terra, o mundo está cada vez mais virando um caos, guerra, terremoto, pai se levantando contra filho, filho contra pai, doença se agravando cada dia mais, o clima ficando cada dia mais sem nós entendermos. Então, isso indica a vinda do Filho do Homem. E queria deixar um versículo da Palavra de Deus que se encontra em carta de João, Evangelho, no capítulo 8 e o verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos, com esse texto eu quero chamar um pouco tua atenção. Muitos têm dito que têm conhecido, porque conhecer é um direito de todo ser humano, conhecer a palavra de Deus. Nós temos que examinar as Escrituras, mas o nosso dever como servo de Deus é conhecer verdadeiramente o verdadeiro Deus. Que assim se expira nas Sagradas Escrituras e que você possa conhecer esse Deus que criou o céu e a terra, para que esse próprio Deus em que você conheceu, você possa ser liberto, livre, para glorificar o seu nome. Amados irmãos, quero contar uma experiência que tive com o Senhor Deus, que assim o Senhor me concebeu pela sua bondade e a sua misericórdia. Quero deixar bem claro que eu não ando em busca de experiência, mas o Senhor, com a sua bondade, tem me visitado. E isso não é mérito para mim, mas porque Ele é bom e misericordioso. Lembra-se de uma coisa: Maria, a mãe de nosso Salvador, ela também não era merecedora do que aconteceu na sua vida, mas ela foi graciada por Deus, por ser mãe do Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, vindo ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Digo também que se falo isso, não falo da minha própria capacidade, porque noutra hora vivia eu conforme o desejo do meu coração. Mas agora se falo porque o Senhor assim tem permitido, por ser graciado pelo Senhor. Sei que muitos também têm tido muitas experiências com o Senhor através de sonho, revelação, visão e até mesmo através das Sagradas Escrituras, que é a verdadeira revelação de Deus para com o homem ainda nesses últimos dias. Amados irmãos, a minha experiência que eu tive com o Senhor Deus me apareceu através de um anjo, e esse anjo eu via quando ele se aproximava e pegava em meu punho
e me levava a um certo lugar bem alto. Este lugar era bem alto. E dali eu presenciava muitos lugares. E ele olhava e dizia para mim: você está vendo alguma coisa? E ele mandava olhar. Eu via logicamente, mas estava muito distante. Eu não tinha uma visão real. E aquele anjo, ele pegava como se pega um aproximador, como nós temos, por exemplo, um celular. Para que fique bem claro, era como se ele ligasse o zoom. Creio que a palavra certa é essa, né? O zoom do celular para se aproximar mais. E ali, quando ele fazia aquilo, eu via tudo mais próximo, tudo mais real e tudo mais perfeito. Ele dizia: olhe, o que você está vendo? E eu olhava em direção a um lugar e ali havia muitas pessoas. Mas havia muitas pessoas, eram multidões. Multidão e multidão de pessoas. E essas pessoas do qual eu via essas pessoas com semblante de preocupação. A palavra certa é essa, preocupação. Como se tivesse vindo algo sobre a terra. E eles estavam todos perturbados, todos atônitos, pela notícia que estava correndo. E eu, sem entender muito, perguntava e dizia: o que quer dizer isso? E aquele anjo dizia para mim dessa forma: isso irá acontecer. Isso irá atingir a terra. Vai vir um vírus sobre a terra, que muitos vão se perturbar por esse vírus. E naquele momento eu olhava e via cada vez mais aquelas pessoas preocupadas. Elas andavam todas de cabeça baixas, uma para o lado, uma para o outro, e ficavam ali entre si rodando, mas ninguém falava com ninguém. E aí eu perguntava outra vez e dizia: e o que vai acontecer? E ele voltava a dizer para mim, para que nós se preparasse, porque viria sobre a terra um vírus que as pessoas, elas iam ficar impactadas com aquele vírus. Era como se fosse zumbis. Eu acredito que a palavra certa é essa. Se não falei, me perdoe, irmão, por falta de letra. Mas eu acredito que era como zumbi. As pessoas andavam desapercebido, infectado por esse vírus. Foi como houve sobre a face da terra, como quando atacou aquele outro vírus, que muitos partiram, morreram. E nesse, as pessoas, elas ficavam em pé, andando para um lado e para o outro. E do outro grupo via outras pessoas, que eles andavam preocupados, muitíssimo preocupados. E nesse momento que eu via essas pessoas no lado que não era o lado de zumbi, era um lado assim de pessoas preocupadas, eu automaticamente perguntava, né, o que aconteceria. E ele dizia, o anjo para mim, que isso aconteceria sobre a face da terra. E enquanto eu olhava, eu também me desesperei um pouco, porque naquela classe de pessoas que estava ali preocupada, eu via minha esposa no meio daquela multidão. E eu me desesperei e perguntei para ele o que a minha esposa estava fazendo ali. Porque ela era serva do Deus Altíssimo e ela não era para ela estar ali. E ele não me respondia nada. E ali eu ficava cada vez mais apavorado
porque eu dizia para ele, não era para minha esposa estar ali. O que ela está fazendo? E eu via ela também muito preocupada, que nem aquelas pessoas. E ele dizia, eu perguntava, tire, e eu dizia para ele, né? Tire ela de lá. Eu quero que você tire ela de lá. Queridos, pense bem. Queria eu poder estar fazendo essa revelação, mostrando de maneira alguma. E naquele momento ali, eu olhava e dizia para ele, tire a minha esposa de lá. A única coisa que ele me dizia, eu não posso. Eu não tenho nenhuma ordem para tirar ela de lá. E ali naquele momento eu dizia, tire a minha esposa de lá. E ele dizia, não posso. E naquele momento que ele dizia que não podia, eu me acordava desesperado e quero, através desta experiência, dizer para todos aqueles que vão ouvir, amados irmãos, vamos nos preparar, porque o círculo está se fechando. Jesus está voltando. É momento de você atentar para a voz de Deus. É momento de você buscar Deus. Não há mais tempo mais. Eu queria tanto que as pessoas entendessem que não há mais tempo. Satanás está cegando a humanidade com mentira, com tantas coisas, para que você não enxergue. Mas eu faço um alerta para todos. Você, principalmente você, que um dia que andava, que estava diante do Senhor e deixou Jesus. Hoje você está dando uma volta nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desejos. Lembre-se, você não deixou Deus. Você está nos seus próprios pensamentos, buscando as suas próprias formas, a sua própria maneira de ser, porque ninguém deixa Deus. Nós se distanciamos do nosso Deus. Não é Ele que se distancia de nós, é nós que se distanciamos dele, porque Ele sempre vai estar conosco. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E você que ainda não aceitou a Cristo, está enganado, vivendo um cristianismo que hoje dizem que pode ser de qualquer jeito. Não se engane, não se engane, em nome de Jesus. Saia do meio desses lobos, porque eles querem te devorar. O coração deles está endurecido não para Deus, mas porque deixou-se levar pela mentira de Satanás e está envolvido em tudo que é tipo de erro, deixando fazer como muitos no passado fez. Mas eu faço um alerta, corra para os braços do Senhor, porque as coisas não vão melhorar, as coisas cada dia mais vão piorar, para que você saiba que Deus é verdadeiro e a sua palavra não mente. Lembre-se que é a própria palavra disse de Deus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Para me concluir a mensagem dessa noite, eu peço a você que me entenda que não há mais tempo. Assim como eu via a minha esposa preocupada, desesperada, querendo ter um momento para ali poder se livrar daquele acontecimento, porque eu entendia que ela também sabia o que havia de vir sobre a terra. E peço que todos assim, busquem a Deus de todo o coração. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.